Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, mais um assunto que a gente vai falar aqui dentro desse curso, tá? Agora a gente vai falar, eu peguei uma estrutura aqui de API, a gente já vai ver como é que está estruturada essa estrutura de API, mas hoje basicamente a gente vai falar sobre testes automatizados com Jest e Node.js, beleza? Eu peguei uma estrutura bem simples de uma API que a gente já acabou fazendo dentro desse curso, só pra gente criar esses testes e entender para que servem esses testes dentro do Node, tá? Lembrando, cara, o que diferencia um desenvolvedor pleno para um desenvolvedor sênior é a capacidade dele desenvolver códigos que são testáveis e com mais qualidades, mais assim, parrudos e mais resistentes a erros. E você consegue isso através de testes, tá? Mas testes... geralmente quando você começa a fazer testes na sua aplicação, você começa utilizando um Insomnia, um Postgres da vida aí, para fazer um request ali na sua aplicação back-end, né? E lembrando que a gente está falando aqui de back-end mesmo. E aqui, o ideal, né, o mundo ideal é utilizar um carinha que a gente vai usar hoje, que é o Jest. Por quê? E por que a gente usa ele durante o desenvolvimento de APIs e tudo mais? Imagina só que você criou ali uma aplicação e ela está rodando, está no ar, ela atende muitos clientes. E aí um outro dev pegou o seu código e alterou algumas coisas. Só que ele modificou algumas estruturas que podem ter dado pau no seu código. A gente consegue evitar esses eminentes bugs em produção, que a gente vai descobrir só quando o cliente reclama, fazendo testes, tá? E esses testes, a gente deixa uma estrutura onde todo desenvolvedor vai ter que rodar um comando de teste antes de subir a sua aplicação para produção. E esses testes, eles vão validar se a estrutura, se aquilo que o dev modificou, ele está dentro do escopo preterido por aquela API ou não, tá? E aí existem dois tipos de teste: os testes de integração, certo? E os testes unitários. E aí existem outros tipos também, mas esses são os mais conhecidos dentro do mundo da programação. Os testes unitários são aqueles testes, os testes de integração são aqueles testes mais gerais, mais estruturais, tá? Então, geralmente você tem aqui uma camada de código, por exemplo, que tem a sua rota. Então você vai acessar o seu route, né? E o seu route vai acessar um service que vai, sei lá, validar aquele dado. O seu service geralmente vai acessar uma model, que por sua vez vai definir um esquema, que por sua vez vai voltar para uma controller sua, né? Uma controller que vai de fato aplicar as regras de negócio e vai devolver um status code, né? Geralmente ele devolve um status e uma mensagem, né? Se é de erro ou de sucesso. Beleza? Então o teste de integração, ele bate numa API, passa por todos esses carinhas aqui e no final espera um resultado, tá? Obviamente que ele é um teste mais genérico e por isso que existe também o teste unitário. Como funciona o teste unitário? Então, por exemplo, aqui ó, é como se eu estivesse destrinchando tudo que você tem aqui dentro. Então, vamos pegar aqui uma parte do código aqui e vamos pegar a controller. Dentro da controller eu tenho, sei lá, 10 regras de negócio. Então, dentro da controller eu vou testar os métodos e as classes, né, que tiver dentro daquela controller. E aí eu consigo testar cada pedaço do meu código. E aí eu consigo, junto com esses dois tipos de com esses dois tipos de teste, cobrir 100% de teste na minha aplicação. Então, isso significa um código mais parrudo, um código mais testável, né? Então, digamos que o carinha mudou um método que está testado aqui nos testes unitários. Ele vai ter, quando ele rodar esse código, esse teste, pode ser que ele dê erro
dependendo da estrutura que ele alterou aqui dentro da minha controller, dentro daquele método ou classe específico. E se tiver algum método ou classe novo, ele também vai ter que testar, porque senão ele não vai passar no teste que a gente vai especificar junto com o Jest, tá? Então, basicamente, é isso que a gente vai ver hoje.